Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, espero que esteja tudo bem com vocês aí, tranquilo? Vamos falar de geografia geral, vamos falar de geopolítica, tá? Dessa ordem mundial multipolar que envolve um período da globalização, tá? Isso logicamente vai suceder a bipolarização e o período da Guerra Fria, tá? Vamos recordar, a ordem bipolar começa com pós-Segunda Guerra Mundial, onde há o declínio das potências europeias, a ascensão dos Estados Unidos, do mundo capitalista, e a União Soviética liderando o mundo socialista. Esse conflito em que um precisa conter o outro, em que a ideia é conter o avanço do inimigo, chamamos o período geopolítico da Guerra Fria, corrida armamentista, corrida aeroespacial, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra no Afeganistão, descolonização afroasiática. Nossa, tem um monte de assuntos aí que são tratados nessa ordem mundial bipolar, o período da Guerra Fria. Década de 80 é a década da decadência desse grande bloco socialista, motivado justamente pelo enfraquecimento da União Soviética, a aplicação da glasnost, da perestroika pelo Gorbachev, acaba levando ao separatismo e à extinção da União Soviética. Antes disso, temos a queda do Muro de Berlim e a própria unificação da Alemanha. Muito bem, acabou a ordem bipolar, acabou a Guerra Fria. Surge uma nova ordem mundial, denominada de multipolarização, tá? Em que é o contexto econômico em que ela está inserida. Nesse contexto econômico, temos três grandes polos de poder: os Estados Unidos, a União Europeia, com liderança da Alemanha, o Japão e, aí, logicamente, a ascensão da China, né? Essas áreas dominam o comércio mundial, daí o nome comércio tripolar, não é? Os principais comércios do mundo são realizados entre essas grandes áreas aí, repetindo, os Estados Unidos, a União Europeia, que tem um grande mercado consumidor interno, tem isso também, né, um gigante mercado interno, mesmo agora perdendo o Reino Unido através do Brexit, tá? Mesmo assim ela terá um grande mercado consumidor interno, o próprio Japão e a ascensão da China. Agora, quando a gente inverte, sai do econômico e vai para o militar, o que nós percebemos? Que o mundo ele possui uma ordem monopolar ou unipolar, em que há a supremacia de uma única superpotência militar, os Estados Unidos, correto? Então é fundamental você ter essa ideia. No contexto econômico, a ordem é multipolar, no contexto militar, a ordem é monopolar. Porém, essa supremacia americana ela vem dando sinais de enfraquecimento diante da ascensão da Rússia no requisito militar. Lembra que a Rússia ela é uma potência nuclear, ela é membro do Conselho de Segurança da ONU, um membro permanente. E essa Rússia mostrou muito bem o seu poderio geopolítico em relação à Síria, mantendo o Bashar al-Assad no poder, desde a Primavera Árabe de 2011, por exemplo, não é? Um dos grandes aliados da Venezuela, mantendo o Nicolás Maduro no poder. Nós temos também a própria questão da China, ampliando o seu domínio comercial, político no mar da China meridional, não é? Ocupando ilhas como Spratly, Paracel, construindo ilhas artificiais no mar da China meridional, mesmo contra a decisão da ONU. Por quê? Porque ela é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Nós temos uma Rússia também aliada, não é? A própria China, essa China aliada à Rússia, quer dizer, você tem dois países aí extremamente importantes que mantêm certas alianças. Por quê? Porque a Rússia é grande fornecedora de petróleo e gás natural para a China. E a China é o país faminto por commodities, por matérias-primas. Essa China também é um país que acaba influenciando aí o Irã, influenciando a Venezuela, por exemplo, legal? É um país aliado da Coreia do Norte, né? Há um enfrentamento diante do Japão, é um país inimigo do Japão, há uma ascensão aeroespacial da China. Então nós temos uma remodelagem do mundo, tá? No contexto militar. Ainda os Estados Unidos é a supremacia, isso é indiscutível.
não é? É o país que pode fazer guerra em qualquer lugar no planeta. Porém, nós estamos vendo muito bem a ascensão da China e da Rússia em relação aí em enfraquecer esse processo geopolítico militar dos Estados Unidos. Um detalhe importante, não é? Essa expansão da China em direção à África, por exemplo, não é isso? Muito mais agressiva do que o próprio Estados Unidos na questão dos recursos naturais africanos, fazendo acordo aí com Nigéria, um membro da OPEP, por exemplo. Legal? Então, esses os modos que nós encontramos. Agora, quando a gente fala de nova ordem mundial, o que a gente lembra? Globalização, tá? O que é a ideia da globalização? Globalização é um processo de integração econômico-cultural do mundo via expansão do capitalismo e graças à evolução tecnológica dos meios de transporte e comunicação, reduzir as distâncias entre países, entre pessoas, entre fronteiras, não é? Circula rapidamente informações, mercadorias, capitais, certo? Pelo mundo. Então a globalização é essa aldeia global. O que é a ideia de aldeia global? Aldeia, algo pequeno, global, mundo. Vivemos num mundo pequeno, não é? Graças ao quê? Sempre importante isso aí para o vestibular. Graças à evolução tecnológica dos meios de transporte e comunicação, que reduziram as distâncias devido à evolução tecnológica nesses setores. Tá? Então esse é o processo da globalização, algo realmente fascinante. Lembrando que globalização tem no período das grandes navegações. Essa globalização, vamos dizer, ela é interrompida no período da Guerra Fria, dessa divisão do mundo entre dois polos antagônicos. Tá? Quando cai esses polos antagônicos e o mundo ele é integrado pela expansão do capitalismo, temos o retorno da globalização num patamar de integração econômico, comercial, cultural, jamais vista na história, tá? Graças justamente aos meios de comunicação. Vamos pensar o que é a internet, tá? Olha as redes sociais, por exemplo, as bolsas de valores, a união aí dos meios de comunicação e da informática, a telemática, por exemplo, né? O celular. O celular hoje nós utilizamos ele como uma característica fundamental de alta tecnologia, meio de comunicação, por exemplo, tá? Então lembre-se disso, que é o processo envolvendo o quê? Envolvendo essa globalização tão importante, correto? Lógico que nós vamos ter problemas na globalização, não é? Problemas como a exclusão social, é uma situação muito grave que nós encontramos. Tá? Desemprego estrutural crônico motivado pela tecnologia, a exclusão social, infelizmente problema de epidemias, mas do outro lado também nós temos globalização como aspectos positivos, a interdependência dos países, a intensa circulação de mercadorias, né, de pessoas, por exemplo, nós vamos ter de capitais, de informações pelo mundo, a possibilidade de ascensão dos países emergentes diante da economia mundial. Olha a situação dos tigres asiáticos, China, Índia, Brasil, lembra dos famosos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países com grande população, grandes territórios e riquíssimos em commodities, além da China, a grande fábrica do mundo aí. Legal? Mas aí deixamos para uma próxima aula. Um abraço, pessoal, até mais.